Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 26 de junho e o texto diz: Não se dê por vencido. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47, o texto diz: Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Vamos tomar nosso cafezinho? Muito bom. O autor vai nos dizer o seguinte: essa passagem nos mostra o momento em que Jesus deixara a cidade de Jericó e havia um homem ali que, apesar de sua condição humilde, possuía algo extraordinário dentro de si, a fé de que Jesus poderia transformar a sua vida. Esse homem era Bartimeu, que passava os seus dias como pedinte, recebendo, apenas humilhações e rejeições da sociedade. Ele sabia que a única chance de mudança em sua vida estava em Jesus. Por isso chamou ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O encontro da humildade humana com a compaixão de Deus Pai é poderoso e transformador. Assim foi Bartimeu, que teve sua visão restaurada por Jesus e pôde finalmente viver em plenitude, sem a sombra de cegueira que o acompanhava por tanto tempo. Percebo que Bartimeu era cego fisicamente, mas sua visão espiritual era aguçada, e o que o levou a viver grandes milagres pela fé. Muitos de nós enxergam fisicamente, mas os olhos da fé estão totalmente fechados. É preciso reconhecer nossas próprias limitações e clamar pela ajuda de Jesus, porque Ele sempre estará disposto a intervir e mudar a nossa história. Bartimeu poderia ter ouvido Jesus passar e permanecer em silêncio, mas ele foi intencional e se moveu com fé. Creia que Jesus pode transformar sua vida. Não fique parado, mas faça como Bartimeu, que agiu com fé e expectativa de que receberia o seu milagre. Independentemente do que você esteja vivendo, não se dê por vencido. Clame por Jesus. Vai até Ele e veja a transformação que você tanto deseja chegar à sua vida. Uma frase do autor diz assim: a sua fé pode mudar a agenda dos céus. O devocional 178, a leitura bíblica é Salmos 78 e a palavra-chave é transformação. Que nós possamos receber a transformação que nós precisamos em nossa vida através da nossa fé em Jesus Cristo, crendo que Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Porque Jesus tem misericórdia de nós. Basta que nós oremos e possamos pedir a Ele tudo aquilo que nós precisamos, que Ele vai manifestar, em nome de Jesus, amém? Se você quiser, abra sua Bíblia comigo no Salmos 78, e vamos ler o Salmo 78, ele é grande, tá? Mas é bom que a gente vai reler a história do povo de Deus, né? No deserto, tá? Esse salmo, ele diz assim, olha, a providência divina na história do seu povo, tá? Vamos ler, pra gente poder entender o que Deus tem pra nós? Aqui, escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que contaram os nossos pais, não o encobrimos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha que bênção, né? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nossa geração os conhecesse, né? Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha, é bem explicativo esse texto aqui, hein? Que o salmista está nos ensinando. E que não fossem como pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas de que lhes mostrara.
Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como um dique. Guiou-os num dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Isso é Deus fazendo milagres na vida do povo no deserto, tá? No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos e enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar o céu o vento oriente e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, e quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre eles os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Difícil, né? Então, o que Deus está nos ensinando aqui? Que nós devemos obedecer a ele, né? Aí aqui mais para frente fala assim, fez sair o povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que não submergiu seus inimigos. Então assim, Deus, ele tem milagres, prodígios e maravilhas para o seu povo, basta a gente crer e confiar nele que ele vai fazer o milagre. E aqui fala mais, ele apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então Deus tem o melhor para nossa vida. Basta a gente crer e confiar. A gente não pode duvidar de Deus. Porque Deus tem água, Deus tem alimento, Deus tem bênçãos, Deus tem uma família alicerçada na sua palavra. Deus tem o melhor para nossa vida. A gente só tem que crer e confiar nele. Porque ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É só crer e confiar.